Como identificar a diferença entre é TDAH ou é TDAH? Eu tenho essa... TDAH. O que acontece? Antigamente, bem lá antigamente, os déficits atencionais eram chamados de TDA, mas essa nomenclatura é muito ultrapassada desde muitos anos. Mas há profissionais ainda que faz uso dela inadequadamente, né? O que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? É um transtorno neurobiológico onde a gente vê prejuízos, né, nas áreas que pode apresentar de forma na desatenção, hiperatividade, impulsividade. Não significa que o indivíduo vai ter esses 3 tipos, né? A gente faz a diferença do TDAH, do tipo desatento, do tipo hiperativo e impulsivo, e o combo que a gente do tipo combinado, né? Que tem tanto os critérios da desatenção como da hiperatividade e impulsividade, né? Como que a gente vai diferenciar? Ela perguntou sobre o TEA e o TDAH. Que é o autismo e o TDAH. Qual a diferença? Peraí, eu não entendi. Como é que eu tenho que xingar? TDAH. Sem o A. TDAH. Não, TDAH com A. O que acontece? TDAH. Você tem TDAH, independente de ter déficit atencional ou não. Você não pode dizer que você apenas tem um TDA. Não existe essa nomenclatura mais. Por quê? Dentro do TDAH, a gente tem o tipo desatento, onde é aquela pessoa que tem dificuldade de organização, de gerenciamento de tempo, ela não tem uma boa organização dos seus materiais, ela é uma pessoa mais esquecida, né? Tem dificuldades de se adeter a datas, há várias questões, então, do tipo desatento. Tem uns critérios que a gente, né, segue dentro do DSM-5. Do tipo hiperativo e impulsivo, é aquela pessoa que tem dificuldade de esperar, aguardar a sua vez, questiona todo o tempo, é uma pessoa onde você percebe que tem uma agitação psicomotora. O que é agitação psicomotora, Larissa? É a pessoa que está todo o tempo se remexendo, né? Tem dificuldades de seguir instruções até o fim. Antes que você faz uma pergunta, já sei. Não sabe aguardar. Então, esse tipo seria hiperativo, impulsivo. E pode existir o combo. Você ser desatento, hiperativo e impulsivo. Mas como é que eu, como pai, vou diferenciar isso de um transtorno? Do TEA, do autismo para o TDAH? Não. Você falou aí que tem os subtipos. Os subtipos que um é desatento, outros não esperam, outros não ficam quietos. Como é que eu, como pai, vou diferenciar isso de um transtorno para uma malcriação? Vamos lá. Quando é uma birra, uma malcriação, você sabe que quando tu oferta aquilo que teu filho deseja, barganha, vai parar aquele comportamento. E no TDAH, não é que a criança seja ruim, não é que aquela criança seja desobediente, ela tem dificuldade muitas vezes com regras e limites. Então, por mais que você estabeleça limites no seu ambiente familiar, que você tenha punições, que tenha consequências dos comportamentos dela, ela vai ser daquela que vai dizer assim, ai mãe, eu fiz sem querer, eu juro, eu não consegui me controlar. E de fato acontece. Essas crianças não conseguem ter esse autocontrole, então ela precisa de intervenção. Como é que você vai saber enquanto pai? O ideal seria, no processo de investigação diagnóstica, passar por uma avaliação neuropsicológica, porque lá a gente teria ferramentas quantitativas, instrumentos validados, que a gente pode mensurar o quanto que tem de prejuízo e o quanto que está preservado. E saber se é um critério, se é um TDAH do tipo desatento ou do tipo hiperativo, impulsivo. Faixa teu microfone mais para poder citar. Pronto. E aí, na avaliação, a gente tem como chegar a essa hipótese, né? Sim. Então, você, enquanto pai, precisa desse auxílio, chegar a um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, para que ele possa fazer essa diferenciação do subtipo do TDAH. Mas até chegar aí, o menino já sofreu muito, né? Sofreu porque é dito como preguiçoso. O que é que acontece no TDAH? A gente vê muitos prejuízos de memória operacional, de funções executivas, um tempo para processar as informações mais lentificado. E não significa que todo indivíduo vai ter essas características. Cada um tem o seu jeito, ele é único, né? Então, é importante o quanto antes você buscar auxílio para intervir. Né? E a diferença, respondendo a Milena, o que a gente vê enquanto diferença do TDAH para o TEA? No TEA, as crianças têm uma dificuldade de comunicação e de compreensão. No TDAH, a gente não vê essa dificuldade de compreensão. No TEA, as crianças são mais literais. No TDAH, a gente pode ter a dificuldade
Mas não é da mesma forma, né? Os prejuízos no TDAH, ele é de impulsividade, né? Dessa questão imperativa. No TEA eu também posso ter, mas não é da mesma forma quando eu penso que essa criança, no TEA, ela tem uma limitação de comunicação, de linguagem. E no TDAH, a gente não tem essa dificuldade de comunicação, de linguagem. Mas a comunicação, partindo dela... Compreensiva, né, de entender, da forma de entender o contexto como ele está acontecendo. Crianças com TEA, elas são literais. Eu vou entender ao pé da letra. Mas isso não significa que quem tem TEA não pode ter TDAH. E nem quem tem TDAH não possa ter o TEA também. Exatamente. Né? Pode ter pode graus ter uma diferentes. comorbidade. A criança ela pode ter um TEA e pode ter um TDAH associado como comorbidade. TEA mais TDAH. Isso em graus, uns em um grau maior, uma parte em grau maior, outra parte em grau como menor. também dentro do TEA, as crianças podem ter esse padrão mais agitado, mais hiperativo, e não necessariamente ela tem essa comorbidade, pode ser dentro do quadro clínico. Mas há diferenças, a gente vê. Estereotipia, Larissa, é só no TEA? Não. Crianças com TDAH podem estereotipar também. Questões sensoriais, Larissa, é só no TEA? Não. No TDAH tem muitas questões da alimentação e é super importante a nutricionista integrativa, né, que vai trabalhar esse padrão rígido na alimentação, essa seletividade alimentar. Então, é algo que você precisa, de fato, identificar e intervir, e o quanto antes. Larissa, eu vou fazer uma pergunta aqui. No seu ver, claro, né? Assim, sobre os colégios hoje. Sim. Você acha que os colégios públicos, eles têm assim... Hoje, eles conseguem atender essas crianças que têm o autismo? Hoje, assim, existe essa grande dificuldade, ou só o particular? O que, assim, no seu ver, claro, o que você acha? Sim. Olha, tanto na escola particular quanto na pública, é uma dificuldade tremenda. Não existe a escola perfeita. Logicamente que as crianças que estão no ambiente privado, elas são privilegiadas, no sentido que têm mais acesso a várias questões, né? No ambiente público, você tem, sim, muitas escolas já fazem a intervenção adequada, tem o contraturno, tem professores auxiliares. Você, quando leva o laudo, leva toda a questão que exige dessa escola, funciona. Mas não são em todas. É muito precário, porque muitas vezes não tem materiais, não tem recursos, né? Então, de fato, ainda precisa ter ganho significativo, porque não são todas as escolas, né, que estão preparadas, públicas. As particulares já deixam a desejar em muitas questões, mesmo sendo, não existe aquela escola mais barata e a mais cara, porque tem dificuldades da mesma forma. Também é um transtorno que atinge todos os níveis de classes sociais, né? Não só o nível mais alto quanto o mais baixo. E o que eu ia te perguntar, complementando a pergunta do Daniel, a saúde pública, você acha que ela está preparada para receber essa demanda? Não, inclusive no TDAH, agora dia 3 de agosto, a gente teve um ganho significativo. Muito bom falar disso. Que o SUS ele vai ter que ter na integração dele, desde o diagnóstico, da intervenção, né? E pegando o assunto sobre o TDAH, Málaga Pinheiro perguntou sobre os psicotrópicos, eu acho que é a famosa Ritalina. Málaga, o que eu preciso estar dizendo é que a Ritalina ela não causa dependência. É um uso dose dependente. Não se preocupe em relação dessa questão de você dizer que é um pouco difícil aceitar que ele depende do remédio, que esse remédio é apenas para atenção. Ele não vai trazer... Não causa dependência, porque dentro ele é dose dependente. O que é isso, Larissa? O efeito dele é de 4 a 12 horas, dependendo do tipo da medicação que ele faz uso. Depois disso, não está mais no organismo, né? Então, tem Mas esse ele não tempo. Fica dependendo do remédio para ser atento? Não, porque você não tem que tomar só o remédio sozinho. O remédio não é a mágica, é o complemento. É um complemento. Nenhuma medicação para qualquer causa, ele não dá conta sozinho se você não tem intervenção terapêutica. Então, é necessário essa combinação. Então, o problema não é o remédio, o problema é que ele não está... Não estou falando que é o caso dele. Sim. Mas uma pessoa que fica com remédio para sempre é porque não está fazendo a terapia certa. Geralmente, as crianças ou adultos, ele não faz uso a vida inteira da Ritalina. É só naquele período onde a gente precisa daquele estímulo maior, né?
O que a gente espera? Que com a terapia, essa criança, esse adulto, esse adolescente vá aprendendo técnicas que favoreçam a sua aprendizagem. Entendi. Porque a Ritalina, ela é um psicofármaco que vai atuar na atenção. Então, a gente pensa, eu sei que tem muita resistência por parte da sociedade ainda. Sim. Eu, antes de indicar muito pela via medicamentosa, a gente tenta pela via da psicoterapia. Mas chega um tempo que os prejuízos estão bem aqui. E essa criança precisa de algo que possa ajudar ela a ter o melhor desempenho, melhores ganhos. Então, Ritalina, ela não vicia. É uma medicação que não vicia. Deixa eu te perguntar uma coisa também. Eu fui ao médico, porque eu estou com a suspeita que minha filha possa ter o TDAH. Você foi no neuropediatra? Na verdade, eu fui no pediatra. E aí ele me indicou assim, que eu desse café para ela, porque ele falou porque um problema que ela tem é que ela não tem atenção. Aí o café vai fazer com que ela tenha atenção. Segundo o médico, ele falou que a cafeína... Não, aí eu falei... Cafeína não vai agitar ela. Aí ele falou, não, o café vai ajudar a ela concentrar mais. Foi isso que ele me disse. Eu disse, eu já não dou café para ela não ficar mais agitada. Eu disse, não, mas quando ela estiver estudando, dê o café, porque primeiro, não é nem recomendado o café para criança, né? Vai começar daí. Café não é um indicativo para criança. Então, eu desconheço essa base científica. Qual base científica ele vai trazer? Que o café vai trazer mecanismo atencional. Segundo, ele deveria ter te encaminhado para um neuropediatra. Porque se a gente tem uma hipótese... Mas você vê... Vou dar minha experiência. Ele não soube para quem encaminhar. Sinceramente. Ele não soube. Os pediatras precisam de reciclagem. Sabe para quem eles encaminham? Para psiquiatra. Pode sim. O que acontece? Eu, na minha prática, encaminho já hoje para psiquiatra também. Porque quando a gente lida com comportamento, é com psiquiatra. Mas o ideal não seria um neuropsiquiatra? Pode neuropediatra ou psiquiatra infantil. Quando se trata de comportamento, quem melhor entende é o psiquiatra infantil. Entendi. Né? Então, assim, tem um estigma. Você está chamando minha filha de doida? Uhum. Você está dizendo que minha filha precisa de medicação?